Santos 1, Corinthians 1, resultado ruim para as duas equipes que estacionam na mesma pontuação no Campeonato Paulista, já foi inclusive metade do Campeonato Paulista. Um resultado que mostra, um jogo na verdade, que mostra mais pontos positivos para um lado do que para o outro, mais margem para melhora de um lado do que do outro. E é sobre isso que a gente vai abordar hoje, esse clássico alvinegro, o segundo clássico das duas equipes até aqui no Paulistão. Corinthians e Santos empataram ontem na Vila em 1-1, em um jogo repleto de coisas interessantes para a gente comentar aqui e aprofundar um pouco mais no vídeo de hoje. Acho que qualquer um que assistiu o jogo conseguiu perceber um primeiro tempo do Corinthians muito forte, né? Um Corinthians que começou bem o jogo, acho que foi talvez o melhor primeiro tempo, o melhor tempo até aqui da temporada da equipe do Corinthians. O Corinthians conseguiu ser dominante em quase todo o primeiro tempo, conseguiu pressionar muito o Santos na saída de bola, um meio de campo que funcionou muito bem. O Dorival ontem preencheu bastante o meio de campo, colocou o Matheus Pereira, que inclusive vou deixar um vídeo aqui em cima. Eu falei recentemente, antes do Corinthians fechar a contratação do Matheus Pereira, eu falei de alguns jogadores que estavam na Série B que valiam a pena ficar de olho. O Matheus Pereira é um dos destaques desse vídeo. O Corinthians foi atrás, trouxe o Matheus Pereira, a base inclusive do Corinthians. Ontem ele fez sua estreia como titular e fez uma boa partida. O meio de campo mais povoado do Corinthians, com o Bidon, o Carrilho e o Matheus Pereira mais soltos, e aí o Ranielli vindo um pouco mais de trás, acabou dando uma possibilidade muito legal do Corinthians preencher o meio de campo e trabalhar muito bem a bola. Sempre tinha um homem livre, sempre tinha alguém para triangular. O Corinthians fazendo muita inversão de lado, os pontas recebendo bastante ali, Mateuzinho, o Bidu, o Yuri Alberto caindo para os dois lados. Sempre que pegavam a bola, estava congestionado um lado, era inversão de lado, porque o lateral do outro lado estava bem aberto, estava bem espetado e estava livre. O Corinthians fez muito uso disso no primeiro tempo, aproveitou bastante isso e escapava bastante, incomodava bastante a defesa do Santos. Muito em transição também, não só com a bola no pé, mas as transições do Corinthians foram muito boas. É assim que o Corinthians consegue o pênalti, que depois o Yuri Alberto desperdiça, apesar da jogada do pênalti ser uma jogada muito individual do Yuri Alberto, né? Ele vai muito bem, consegue vencer ali 4, 5 defensores do Santos praticamente sozinho e consegue o pênalti, um pênalti muito infantil cometido pelo Zé Ivaldo. Eu nem sou o maior crítico do Zé Ivaldo, eu acho que é um cara que tem suas qualidades, tem suas virtudes, mas é impressionante como ele comete uns erros muito bobos, né? O Yuri Alberto, mesmo que ele conseguisse aquele drible, era um drible para fora da área, estava marcado, o Zé Ivaldo só tinha que recolher a perna, sair de perto, deixar o Yuri Alberto passar. Ele acaba fazendo a alavanca no momento de recolher a perna, faz um pênalti muito bobo aos 12, 13 minutos do primeiro tempo. Naquele momento o Corinthians ainda era muito dominante no jogo. Na verdade, nos minutos anteriores ao gol o pênalti, na verdade, do Corinthians, o Santos estava começando a melhorar. Tem um gol, inclusive, anulado do Gabigol, numa bola que rebate, o Gabigol está bem impedido, ele faz o gol anulado, a torcida parecia tentar animar o time, o Santos tentava começar a ter mais posse de bola, conseguir sair um pouco mais da pressão do Corinthians, mas aí vem esse lance do Yuri Alberto, ele sofre o pênalti, ele acaba errando o pênalti. Inclusive o Yuri Alberto aparentemente tá buscando mudar a sua cobrança, o jeito dele cobrar até o ano passado era bem diferente do que ele cobrou ontem, era uma corrida mais decidida, parecia, até o ano passado na cobrança, ele batia sem olhar muito pro goleiro. Ontem ele fez uma batida bem diferente, né? Ele vai devagar, olhando pro goleiro, e aí espera quase que até o último segundo para baixar a cabeça e finalizar. Ele finaliza para fora, acaba perdendo o pênalti naquela altura ali, aos 13 minutos do primeiro tempo. Mas depois disso o Corinthians continua dominante, o Corinthians continua chegando muito em mais uma jogada de roubada de bola do meio de campo. O meio de campo do Corinthians jogou muito bem, o Matheus Pereira fez um grande jogo, o Bidon foi bem apagado, ele errou bastante em algumas decisões, mas ele teve algumas participações muito positivas. O André é outro destaque muito positivo, acho que esse menino vai ganhar cada vez mais espaço no Corinthians, é um cara muito bom. No final da temporada passada eu já tinha observado o quanto que ele tinha essa capacidade física diferente, e ele é um cara que toma decisões diferentes de alguns meninos. Então você vê um cara da idade dele, com poucos jogos no profissional, tomar algumas decisões com a bola no pé, algumas decisões de marcação mesmo. É um cara diferente, acho que é um cara que pode render muito no Corinthians nessa temporada, pode ser um cara muito importante. O Dorival já tem visto isso, já tem usado bastante o André. Ontem ele fez um bom jogo, um jogo muito bom. Eu acho que o destaque do Corinthians é ele e o Matheus Pereira no meio de campo. Os dois fizeram um bom jogo. O Corinthians rouba a bola, acelera de novo em transição, o Yuri Alberto faz a jogada pela direita, finaliza, o Brasão espalma, ela volta para o lado esquerdo, o Carrilho ajeita, o Bidu chuta, e acho que no chute do Bidu o Brasão poderia ter feito um pouco melhor. Ele espalma uma bola que talvez fosse encaixável, ou ele poderia espalmar
para mais longe da área, ele acaba espalmando para dentro da área e o Yuri Alberto pega o rebote do outro lado, e aí ele conta com muita capacidade de finalização do Yuri com a perna esquerda, ele traz para a perna esquerda, finaliza bem no momento onde o Brasão talvez não esperasse, ele acerta o canto contrário do Brasão e faz o gol que abre o placar para o Corinthians 1-0, que era justo ali até o momento, o Corinthians fazia um jogo melhor e abre o placar. E depois disso o Corinthians continua melhor, o primeiro tempo do Corinthians continua bom, o Corinthians tem algumas bolas paradas que alcança o Gustavo Henrique, mas ele não finaliza tão bem, tem algumas chegadas pelo lado, pelo meio, principalmente em transições, roubando bastante a bola do Santos errando muito saída de bola. Nesse papel, o Matheus Pereira foi muito útil, também foi muito importante, ele e o André de novo muito bem no jogo. Tem o lance que o Breno Bidon ia sair na cara do gol e se eu não me engano é o Zé Ivaldo que tem que fazer a falta, que ele leva o cartão amarelo, o Corinthians reclama pro vermelho porque o Bidon ia sair na cara do gol, mas não tinha um zagueiro de cobertura, acho que foi justo ali só o cartão amarelo. E a gente já vai falar sobre o cartão amarelo porque o segundo tempo foi muito marcado sobre isso. O Corinthians faz o primeiro tempo muito bem, mas sem matar o jogo. Poderia ter saído com 2-0, 3-0 do primeiro tempo, e eu acho que esse é o ponto positivo do Corinthians, né? Observar que parece ter uma perspectiva de melhora, porque o time fez um bom tempo, conseguiu encaixar suas peças que não são nem as titulares 100%, ainda tem Garro, tem Memphis para jogar, e o time conseguiu ser muito agressivo contra o Santos fora de casa, conseguiu ser dominante em algumas partes do jogo. Acho que esse é o grande ponto positivo do Corinthians. No segundo tempo, o Santos tenta jogar um pouco mais, o Santos vem com algumas trocas, tenta jogar um pouco mais no segundo tempo, tenta incomodar um pouco mais o Corinthians, mas até o meio do segundo tempo é um jogo muito truncado, um jogo muito feio, muito chato, a arbitragem atrapalhando muito o jogo, marcando muitas faltas, conversando demais. O juiz distribuiu cartões amarelos no segundo tempo, acho que foram, 12, 13, 14 cartões amarelos ao longo do jogo, um número altíssimo, muito alto. O juiz tentava comprar o controle dos jogadores dando cartão, só que funcionou exatamente ao contrário, porque eles reclamavam ainda mais pela falta de critério, pelos cartões distribuídos sem necessidade. O lance do Carrilho saindo, ele toma o cartão amarelo porque ele vai sair pro outro lado, mas aí o Gabigol reclama e o Gabigol toma cartão. Ali tava todo mundo errado, o juiz estava na frente do Carrilho, mandou ele sair para um lado, o Carrilho sai para o outro, ele não mostra o cartão amarelo pro Carrilho na hora, aí o Gabigol vai reclamar pedindo o cartão amarelo, o Gabigol reclama excessivamente e recebe um amarelo também, e aí depois ele volta para dar o cartão pro Carrilho, enfim, uma bagunça. A arbitragem vacilou demais no segundo tempo. Eu nem acho que no primeiro tempo ele foi tão mal, eu acho que ele conseguiu manter um critério de certa forma, mas no segundo tempo ele se perde completamente. Quando o jogo esquenta um pouquinho, ele começa a distribuir cartões, perde critério e começa a errar demais. Ele dá muitas faltas para um lado que não se daria tanto, que eu acho que ele não daria num outro momento, depois ele tenta compensar para outro lado, acho que ele começa a se perder no critério, e aí eu acho que ele acaba sendo decisivo no jogo, porque o Santos começava a melhorar no jogo contra o Corinthians, quando o Corinthians faz as suas trocas, quando o Yuri Alberto sai, quando o Garro entra muito mal ontem, não dá dinâmica no jogo, perde muita bola, erra muito passe besta, então o Garro entra mal, o Corinthians vai mal nas trocas, acho que aí falta um pouco de profundidade no elenco nessa pré-temporada. Inclusive eu vou fazer um vídeo em breve falando que para mim os estaduais esse ano ainda mais são pré-temporadas, né? Hoje é dia 23 de janeiro e Corinthians e Santos já fizeram 4 jogos na temporada, né? Então é uma loucura, o calendário desse ano vai ser uma loucura e eu não consigo considerar os estaduais, esse começo de temporada, que não sejam como uma pré-temporada. Mas enfim, o Corinthians nesse começo de ano tem alguns desfalques e parecia que o banco de reservas não tinha tantas opções. O Dorival faz algumas trocas, a entrada do Charles no lugar do Matheus Pereira, o Corinthians perde muita qualidade, a entrada do Garro, o Vitinho entrou muito apagado, então as trocas do Corinthians diminuem o ritmo do Corinthians e as trocas do Santos colocam o Santos mais à frente. O Lautaro Dias no Santos entra bem, o Robinho Júnior entra pedindo o jogo, apesar dele errar bastante, ele entra incomodando bastante o lado esquerdo do Corinthians, então o Santos começa a empurrar o Corinthians ali depois dos 25, 30 do segundo tempo, começa a ir empurrando o Corinthians para trás. O Corinthians ainda tem mais uma chance com o Bidu, que ele finaliza e o Brasão defende, mas já mais sem intensidade o Corinthians, tanto na marcação quanto no ataque. Parecia um time cansado e parecia um time já mais desconcentrado, parecia já decidido o jogo para o Corinthians, e o Corinthians
começou a se desconcentrar, a ceder muitos escanteios, muita bola parada para o Santos. O Santos começa nessa base de cruzamentos, começa a ter algumas chances, o Gabigol finaliza uma, duas vezes. O Gabigol é um capítulo à parte, né? O jogo do Gabigol é muito ruim. Se você olha o jogo todo, ele participa muito pouco do jogo, finaliza mal em poucas finalizações que ele toma decisões erradas em alguns momentos, tem alguns erros bobos de passe, mas no final do jogo é ele que decide, ele que faz o gol de falta e empata o jogo para o Santos. Então acho que é um capítulo à parte. Eu acho que foi uma partida abaixo do Gabigol e que ele tem muito a melhorar, ele pode entregar mais para o Santos. Acho que o Santos, no geral, fez uma partida abaixo, mas no final do jogo foi um time que não desistiu. Foi um time que tentou até o fim e que na base do cruzamento, na base da empurrância, conseguiu começar a chegar. E aí um reflexo disso, de que o Corinthians pareceu começar a se desconcentrar no final do jogo, é que o Corinthians ganhava o jogo, tinha o domínio da posse, estava no campo de ataque e aí toma um contra-ataque, vencendo o jogo no final do jogo, fora de casa contra o Santos, toma um contra-ataque em velocidade, que se eu não me engano é o Gabriel Menino que faz o lançamento, ele vai bem, lança, o Lautaro Dias tenta a jogada, tenta cortar para o meio, o Gustavo Henrique faz o corte e aí o Gabigol finaliza. Essa é uma boa finalização do Gabigol, ele finaliza bem, a bola passa bem perto, quase que ele empata o jogo no lance, e aí a arbitragem acaba errando. Eu acho que o juiz, longe do lance, não viu direito, acabou marcando uma falta do Gustavo Henrique no Lautaro Dias, uma falta que não existe. Se você pega os replays, você vai ver que o Gustavo Henrique só toca na bola, fica longe de tocar no Lautaro Dias, o Lautaro não reclama, não pede falta, o Santos não pede falta, e o Gustavo Henrique fica transtornado quando o juiz dá, porque é uma falta muito perigosa mesmo, e o juiz acaba dando cartão, dando a falta. Então a arbitragem no segundo tempo foi péssima, distribuiu cartões, errou lances cruciais, acabou errando no lance decisivo, marca a falta para o Santos finaliza ali a falta, o Gabigol bate a falta no canto do Hugo Souza, bate firme, bate forte e joga para o Hugo Souza se defender, mas o Hugo vai mal, acaba falhando e o Santos empata o jogo. Acho que o Hugo falha duas vezes, acho que na armação da barreira o Hugo acaba falhando, ele deixa muitos homens de um lado só e só deixa um do lado do canto dele, então a bola passa muito fácil no canto dele, numa falta tão perto, talvez seria legal povoar melhor ali o outro lado também, para ter menos possibilidade dessa bola passar, e aí ele vai muito mal também na técnica da defesa, né? Ele tenta espalmar, a bola passa embaixo dele, ele acaba falhando, o Gabigol finalizou bem, e o Santos acabou empatando o jogo. Resultado que nem eu falei, eu acho que tem mais pontos positivos para o Corinthians do que para o Santos, mas é um resultado de igualdade, né? Segue somando um ponto as duas equipes, o Corinthians já fez 2 clássicos no ano, até aqui 2 empates, empatou com o São Paulo, empatou com o Santos, e os dois times ali na beirinha de se classificar, acho que um é sétimo, outro é oitavo, para se classificar nessa primeira fase do Paulistão. Ainda tem 4 jogos cada uma das equipes nessa fase de liga. É isso, peço que quem puder, deixar seu comentário, deixar seu like, seu inscrito aí, a gente está na meta dos 100 inscritos, estamos quase lá, quem puder fortalecer vai ser de grande ajuda, e a gente se vê no próximo vídeo, valeu!